A paz do Senhor, boa noite para quem está chegando aí. Deus abençoe a todos. A qual hoje nós estaremos aqui falando de mais um assunto tão importante, né, irmãos? Hoje estaremos aqui identificando. Deixa eu baixar mais um pouco aqui o fundo. Estaremos tratando do assunto hoje, como identificar um falso profeta, né? Nós vamos falar sobre isso hoje porque se no Antigo Testamento já existia falso profeta, no Antigo Testamento já existia falso profeta, quanto mais nos dias de hoje, hein? E hoje nós estaremos aqui falando sobre isso. Como identificar um falso profeta. Porque tem muita gente que está sendo, né, iludido pelas falsas profecias. E muitas das vezes atribui até a Deus. Né, irmãos? Eu conheci pessoas que ficaram frustrados com falsas profecias de falsos profetas que ficaram frustrados com Deus. Como se Deus ele é homem, né, para mentir. Como se Deus é homem para estar falando uma coisa hoje, outra amanhã. E nós vamos falar aqui sobre isso hoje. Precisamos estar atentos para identificar os falsos profetas, porque está demais. Ou como tem. E muitos, infelizmente, por faltar isso aqui, de se preocupar em buscar, está sendo enganado, né? E a gente nós pastores, temos que estar atentos para não nós colocar esses falsos profetas nos púlpitos da igreja para enganar a igreja, para extorquir a igreja. Porque é fácil a gente identificar um falso profeta. Tá? Para você que não me conhece, que está entrando na live aí agora, sou o pastor Zé Carlos, pastor presidente aqui da Assembleia de Deus, Ministério Unção e Vida, Conquistando as Nações, situado aqui na rua Canitá, 750, Inhaúma, Complexo do Alemão. Tá bom? Temos também uma congregação aqui na Alvorada, aqui também no Complexo do Alemão, na parte de cima. Quem mora aqui sabe de onde eu estou falando. Para você que não mora aqui, é uma parte de cima, né? A Alvorada é a parte de cima aqui da comunidade. A nossa matriz é na parte aqui de baixo, na rua Canitá. E nós estaremos falando aqui, estou esperando mais pessoas. Compartilhe esse vídeo aí nos grupos, tá? De WhatsApp, de mensagem. Vai compartilhando para as pessoas hoje estar aqui conosco para juntos tratarmos desse assunto tão importante, irmãos. Que muitos não estão preocupados e terminam sendo enganados por essas pessoas. Vamos ver também, né, que quando a gente fala de profeta, é uma força de expressão que a gente usa, né, para chamar as pessoas que Deus, pela misericórdia, tem usado. Porque tem profeta de Deus. Mas também no meio tem profeta mentiroso, profeta enganador. E é esses que nós temos que estar identificando dentro das igrejas para não estar contaminando o arraial, porque o falso profeta, ele vai em determinadas igrejas, né, e faz uma devastação. E a gente tem que estarmos aqui, né, atentos. Que Deus abençoe a todos que estão entrando. Vá compartilhando aí para a gente, juntos aqui, tratar desse assunto. Toda segunda-feira estamos fazendo essa live aqui. Já falamos sobre apóstolos, se é bíblico hoje termos apóstolos. Estamos também, né? Quando eu faço uma live no Facebook, eu faço uma no YouTube,
Uma semana eu faço no Facebook, outra eu faço no YouTube. Depois vou colocar também aí o link do YouTube para você que quer se inscrever no nosso canal, tá? Nosso canal é Tua Graça Me Basta, da The Movie. Nós estaremos lançando também esse vídeo aqui lá no nosso canal no YouTube, para quem quiser depois lá dar uma conferida, tá bom? Para nós começarmos a falarmos aqui, temos que ir lá no começo, no Novo Testamento, porque lá já existiu o falso profeta e foi dado lá no meio, né, através de Moisés. Moisés alertou o povo sobre os falsos profetas e também alertou os falsos profetas a consequência de eles falarem em nome do Senhor sem ser Deus, né? Simplificando, de vez de Deus usar o profeta, ele está usando o nome de Deus indevidamente e atribui aquilo que ele está falando a Deus. É mesmo que colocar palavras na boca de Deus. É isso, simplificando aqui o linguajar para você entender o que é um falso profeta. O falso profeta, irmãos, ele é o porta-voz de Deus para o povo. E ele vai falar aquilo que Deus manda falar para o povo. Já o sacerdote, ele faz o caminho adverso. O sacerdote é o porta-voz do povo para Deus. Você lembra que no Antigo Testamento o porta-voz pegava ali, sacrificava a Deus em prol do povo. Entrava no Santo dos Santos, aspergia o sangue em cima da Arca da Aliança e ali fazia, né, a expiação por todos os pecados do povo. É uma mão, vai para lá o profeta e vem para cá o sacerdote. Quer dizer, porta-voz de Deus o profeta, porta-voz do povo para com Deus o sacerdote. E nós vemos aqui, para nós não demorarmos, em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 20 ao 22. Presta atenção, Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia, capítulo 18, verso 20 ao 23. Vou ler. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, eu lhe não tenho mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. Verso 21. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Verso 22. Quando tal profeta falar em nome, em tal palavra, quando o profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim está essa palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou tal profeta. Não tenhas temor dele. Você ouviu aqui o 22? Quando tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou tal profeta. Não tenhas temor dele. Moisés aqui, Deus falando para Moisés, dizendo que o tal profeta, no versículo 20, presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, Deus falando, né, para Moisés, que eu não lhe tenho mandado falar, o que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. Eu já abro um parênteses aqui. Imagina hoje se Deus começasse a matar
os falsos profetas que estão hoje dentro dos templos. Quantos já não tinham deixado essa terra? Porque a punição aqui para quem profetizasse em nome do Senhor aquilo que o Senhor não falou, ou em nome de outros deuses, né? Esse tal profeta morrerá. Porque para quem estuda a Bíblia sabe que existem 3 tipos de profecia. A profecia que vem da parte e inspirada pelo diabo, a profecia da carne, da imaginação do homem, do coração do homem, e a verdadeira profecia, que é a profecia inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Essas três profecias existem dentro da igreja. E a gente temos que identificar quando é Deus, quando é o diabo usando e quando é a carne. E aqui Deus falou para Moisés e para o povo: quando é que a gente vai saber, Senhor, que és tu que estás falando? Aí o verso 22 responde: quando tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra se não cumprir. A profecia há um tempo para se cumprir. Né? Nós temos que estar atentos a isso, pedir a Deus o espírito de discernimento, que muitos se esquecem de orar a Deus e pedir esse dom, que é um dom que o Espírito Santo dá, o dom de discernimento. Profetizou para você, meu amigo, minha irmã, aguarde. A Bíblia diz aqui em 1 Tessalonicenses 5, verso 21, vamos abrir? 5, verso 20 e 21. Veja o que 1 Tessalonicenses fala, diz aqui 5, versículo 20 a 21. Olha o que diz aqui, estou chegando lá. Olha o que Paulo escreveu na igreja dos Tessalônica, falou aqui para os irmãos. Versículo 20, 1 Tessalonicenses 5, verso 20 e 21. Não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, não desprezeis as profecias, examinai tudo, e retendo o bem. Que bem é esse? O que está respaldado na palavra. Porque toda profecia de Deus, ela tem que ter embasamento bíblico. A gente vê cada profecia que a gente fica procurando qual o embasamento bíblico para tal profecia. Você já identifica uma profecia duvidosa quando ela não está em conformidade com a palavra. Porque, irmãos, a profecia ela vem para exortar, para consolar e para edificar. Essas 3 funções a profecia vai vir. O que nós vemos hoje é só profeta para massagear o ego do povo. Você entra nas redes sociais, é só palavra para massagear o ego do povo. Profecias que o povo quer ouvir. Dificilmente você vê Deus falando com o povo que quer santificação, que quer separação na boca desses profetas. É só profecia de vitória. Profecia que você vai conquistar, profecia que você vai ser um empresário, profecia que você vai, pregar nos 4 cantos da terra. Mas, pastor, Deus não usa isso? Não usa. Entenda o que eu estou colocando aqui. Que a gente só ouve esses tipos de profecia da boca desses pseudos profetas.
Por quê? Deus só quer falar através da boca dele profecia de bênção? Que você vai ter, vai ser, né? Que Deus vai mudar a tua história, que Deus é contigo, que Deus... E não vem uma profecia para mandar eu me separar mais, me consertar mais, descer mais. Eu vejo lá Deus falar para o profeta Jeremias, no capítulo 33, verso 3, falar para o profeta, aquilo não foi para o povo, não. Deus não está falando ali com o povo de Israel nesse texto que eu li. 33:3 de Jeremias diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não sabes. Deus chamando a atenção do profeta para clamar a Deus, que Deus tinha algo para falar com o profeta. Aquilo ali, Deus tinha algo a tratar com o profeta. Deus tinha algo a lemanar subnecanto, a falar com ele, não era para o povo. Aquilo ali Deus queria ter um momento com ele. A gente vê só esses profetas por aí, levando o povo a viver um evangelho superficial, um evangelho fraco, raquítico, porque eles tentam facilitar o caminho do povo, eles profetizam o que o povo quer ouvir, e muitas das vezes o que a liderança que chamou ele ou ela para pregar quer ouvir, porque ele quer voltar naquela determinada igreja, quer voltar a pregar, quer ter a sua agenda. Não é verdade, irmãos? E não está pouco se preocupando o que é que Deus quer tratar com o povo. Vamos nos despertar. Não caia nesses engodos, nesses enganos. Primeira coisa, quando a gente chama alguém de profeta, é uma força de expressão chamar alguém de profeta. Não existe mais profeta. O último profeta foi João Batista. E um dos maiores nascidos de mulher, disse Jesus que João Batista não teve outro nascido de mulher maior do que João Batista. Olha o testemunho que o nosso Cristo deu da cerca de João Batista. Jesus falou para os apóstolos dele: olha, João Batista é o maior, nascido de mulher. Quer dizer, o último profeta foi até João Batista. Hoje existe hoje o dom de profecia dentro da igreja. O dom de profecia é diferente. No Antigo Testamento, ser profeta era um ofício. Ser profeta era um ofício no Antigo Testamento. Hoje não é mais ofício, é um dom. É um dom de inspiração que Deus desce sobre uma pessoa quando Ele quer falar com a igreja ou com alguém individualmente. E quando isso acontece, o que é que Paulo orienta? Julgai se a profecia vem de Deus. João lá, 1 João diz que provai se o Espírito é de Deus. Saber se o Espírito que está usando aquele irmão no dom de profecia é o Espírito de Deus. Nós temos que ter essa preocupação. Isso estamos falando da profecia oral. E tem a profecia escrita, que muitos estão também profetizando essa palavra, a palavra escrita, distorcendo ela, facilitando ela. Repito, porque ele quer ter a agenda cheia, ele quer voltar nas igrejas que vai levar a mensagem, ele não está preocupado com nada, ele está preocupado em ter sua agenda cheia, ter o seu cachê no bolso, e aí segue-se a vida. Agora a responsabilidade é de quem? É das lideranças. Quando as lideranças têm a preocupação de trazer pessoas sadias para os públicos da igreja. Muitas das vezes, o camarada que está ali, ele está doente. Você já viu doente receitar remédio para ninguém? O doente precisa de tratamento.
E muitas das vezes, ele está doente, mas está ali, ó, profetizando tudo que as pessoas querem ouvir, irmãos. Esse tipo de palavra que eu estou tratando aqui, muito se repudia. Quando eu estou fazendo live, trazendo essas palavras, esse despertamento e mostrando que a palavra de Deus está na nossa mão para nós obedecer e procurar cumprir, a gente sente a fúria de muitas pessoas que não querem ouvir isso. Só é você, não vê a live. Quem quer ver a live? Quem quer ouvir algo de Deus, sem mistura? Quem quer ouvir algo que vem de Deus para nos despertar? Continue na live. Porque a gente temos que ter esse cuidado. Aí você vê pessoas com casamento destruído, pessoas que ficam mudando de igreja para lá e para cá por causa de profecia, porque diz o profeta que o teu tempo acabou em tal igreja, diz o profeta que tem que largar o marido, vai para o monte de manhã, quando desce diz que Deus falou. É complicado, né? A pessoa sobe o monte, eu quero que Deus fale comigo. Eu sempre ensino aqui as ovelhas que Deus colocou nas minhas mãos para cuidar, para ensinar, que elas não vá para o monte e fale que quer que Deus fale lá no monte, não. Que Deus não precisa levar ninguém para o monte para falar, não. Deus fala lá no teu particular, no quarto. E quando alguém fala que vai para o monte, que quer que Deus fale com ele, ou quer uma confirmação de Deus, Satanás vai preparar os vasos dele lá no monte para te enganar. Satanás vai preparar lá os profetas dele para te desviar do que Deus quer. Aí tu vai nessa intenção, quando chega lá, meu Deus, Deus está falando comigo. Cara, tu falou que ia lá para quê? Que queria ouvir quem? Queria ouvir Deus. Que é isso, irmão? Vamos despertar. Eu já vi casamentos destruir, porque a pessoa subiu no monte, falou que Deus usou o vaso lá, falou para ela largar o marido e largou. Eu vejo pessoas batendo cabeça para lá e para cá, porque vive por profecias falsas. A verdadeira profecia está aqui, ó. Sempre eu costumo ensinar que quando Deus usa alguém em profecia é para já falar o que já falou contigo, é só para confirmar o que ele já falou no teu coração, na tua oração, no teu momento de intimidade com Deus. Aí Deus fala uma coisa hoje, entre aspas, né? Vem outro profeta, fala outro, vem outro, fala outro, aí a pessoa fica assim, ó, perdidinha. Fica ali, ó, sem saber o que é, quem é Deus, qual é a profecia verdadeira, porque o diabo brinca com essas pessoas. Satanás, ele gosta de ver crentes que são movidos a profecias, igrejas que são movidas a profecias, igrejas que são movidas a revelações, não, a adivinhação. Porque o meu Deus ainda revela o oculto e o escondido. O meu Deus ainda usa os seus vasos em profecia. Mas o que nós vemos hoje é uma brincadeira. Uns estão brincando, outros estão de má fé mesmo para enganar, porque estão usando tudo isso para trazer lucros para si, e o povo aí, ó, só afundando. O povo só empobrecendo espiritualmente. Porque a palavra de Deus, ela nos enriquece, ela nos confronta. E a gente vê aqui Deus falando, olha, vocês vão saber que a palavra é minha, vem de mim ou não, quando a profecia do tal profeta não se cumprir. Vão saber que não foi eu. Aguarda a profecia. Não venha você desprezar não, mas fica ligado. Fica ligado. Né? Deus, usa Deus como Deus santo casamenteiro, né? Como Santo Antônio. Profecias para casamento. Eu conheci um casal que eles se separaram. Eles passaram aqui por esse ministério. Quando eles passaram aqui, ele falou, pastor, já é 7 igrejas que eu estou passando. 7 igrejas. Isso há quase 10 anos atrás. E ele falou para mim que ele casou com a esposa dele por uma profecia.
Ele estava visitando a igreja, estava lá uma varoa, presta atenção. E lá o dito profeta levantou e falou para ele que ali era a varoa dele. E eles casaram-se, por causa da profecia do tal profeta, casaram-se, e ele falou: pastor, desde que eu casei, todos os anos que eu estou casado com essa mulher, minha vida é um inferno. E a vida deles era um inferno mesmo. Eu tentei de todas as maneiras ajudar, tratar, mas não foi possível. Saíram daqui, ficaram do mesmo jeito, e o que é que aconteceu? Se separaram. E ele falou: olha, pastor, foi por causa da profecia. Eu casei porque o irmão, Deus usou o irmão entre aspas, tudo aqui entre aspas, e falou que eu era para casar com ela. Hoje estão um para um lado e outro para o outro, irmãos. Oi, essa profecia veio de Deus? Ele mesmo reconheceu que desde o primeiro dia, a vida dele não foi, o casamento todos os anos foi um inferno. Provérbio 10, 22 diz: as bênçãos do Senhor enriquecem e não traz dores, não acrescenta dores. Todo casamento tem seus momentos críticos. Tem momentos de desentendimento, tem momentos que estão ali, todos os casais sabem que passa por isso. Isso é diferente. É duas pessoas convivendo no mesmo ambiente, com pensamento diferente, educações diferentes. É diferente. Por isso que nós temos que estar prestando atenção. Profetizado para você, fica ligado. Fica orando ao Senhor. Senhor, isso é de mim. Senhor, isso é do Senhor. Se não se cumprir, não foi Deus que falou. Simples assim. Não fique frustrado, não. Que se Deus falar, Ele vai cumprir. A Bíblia diz que não sai palavra nenhuma da boca do Senhor nosso Deus. Ela não voltará vazia, irmãos. Ela vai se cumprir no seu tempo. Jeremias capítulo 1, verso 11 diz o quê? Eu velo pela minha palavra para se cumprir. Por isso que nós temos que estar atentos. Uma característica do falso profeta. Ele usa o título de falso profeta para mercadejar as coisas de Deus. Lembra de Balaão? Balaão foi um profeta de Deus. Mas Balaão se desviou pelo vil metal. Balaão se deixou levar pelo vil metal. Você vê que a maioria desses ditos profetas faz de tudo e o final é o quê? É arrancar do povo. Você não vê profeta nenhum no Antigo Testamento. Você viu o exemplo de Eliseu, quando ali Naamã tentou dar presente a ele, de uma forma de agradecimento. Eliseu não quis os presentes de Naamã, para depois dizer o quê? Que Eliseu, trocou as bênçãos espirituais pelas materiais. Eliseu não quis. Eu imagino por isso. Para Naamã não pensar que ele estava ali interessado no que Naamã poderia dar a ele. A maioria dos falsos profetas, ele está totalmente focado e o objetivo dele é colocar algum dinheiro no seu bolso. Se ele tiver de plantar bananeira, ele vai plantar no meio do culto. Se ele tiver de correr, vai correr. Ele vai fazer o que ele tiver de fazer, que ele não tem compromisso com o rebanho. O falso profeta, trocando em miúdos, é um mercenário. Porque Eliseu não quis. Geazi representa o falso profeta. Geazi era para ser o sucessor de Eliseu. Era ele para ser o sucessor, mas ele foi reprovado. Correu atrás de Naamã, sem Eliseu saber, pegou o que Naamã não quis, que Eliseu não quis, e voltou escondido. Quando ele chegou, olha o verdadeiro profeta. Eliseu falou: moço, Geazi, o meu coração não foi com o teu não, Geazi? Você está vendo o verdadeiro profeta, como Deus revela a ele? Deus revelou que
E Geazi foi atrás daquilo que Eliseu rejeitou. Outra coisa, esse negócio de o profeta revelando identidade, CPS, eu procuro, irmão, aqui na igreja de Atos dos Apóstolos. Onde é que vocês viram isso? É profecia, para falar de tantas coisas que eu fico olhando. Primeira coisa que Deus usa o profeta, sabe o quê? Para revelar o futuro. É tanto que no Antigo Testamento os profetas, muitas passagens você vê que eles eram chamados de vidente. Vidente, por quê? Deus usava eles para revelar o que ia acontecer futuramente. Deus também revelava a ele o perigo que vinha eminente, e ele avisava o rei e avisava todo o povo para se preparar. Lembra de Josafá? Josafá sabia que a multidão ia vir, foi consultar a Deus. Deus usou quem? Profeta Jaziel, para falar para o povo não se preocupar, para o povo ficar firme, de pé, e ver o grande livramento do Senhor. O profeta profetizou aquilo que ia acontecer. Está entendendo? Essas profecias que são adivinhações, profetizar o que a gente já sabe. Você vê um profeta quando tu não falou nada com ninguém, só tu em Deus, na mente, e de repente Deus usa aquela pessoa, fala tudinho aquilo que Deus já falou com você, e você chega, fica feliz, porque você não abriu a boca para ninguém, não falou com ninguém, e ali Deus usou a boca daquele homem, daquela mulher, e tu vê que é Deus purinho na terra. E outra coisa, quando ele está falando, aquilo testifica com a gente. A gente sente aquela paz, aquele gozo, aquela presença. Há uma testificação. Você vê hoje as pessoas, aquelas profetadas dentro das igrejas, a pessoa falando, você não sente nada. Oi, se é Deus que está falando, a gente vai sentir, irmãos. Paulo diz lá em Romanos que o Espírito Santo vai testificar com o nosso espírito. A primeira coisa que Deus vai fazer é testificar com a pessoa. A pessoa vai sentir Deus na hora ali, de cantarábia. Porque é Deus que está falando, não é o vaso. É Deus usando a boca do vaso como seu porta-voz. Aí tu vê as profecias, tu não sente nada, e tu vê, a gente fica olhando, meu Deus do céu. Que Deus é esse que está usando essa pessoa? Que Deus é esse? Porque quando Deus fala na igreja, no arraial, testifica entre o seu povo. É uma forma de Deus dizer assim, meu povo, sou eu que estou falando com vocês. O porquê que Paulo falou que quando houvesse profecia na igreja, quem está falando em mistério, que se cale. E cada um profetiza ao seu tempo. Porque a profecia, ela edifica toda a igreja. Ela vai edificar todos os ouvintes que estão ali. Deus vai falar com todos. E vai ali o Espírito Santo testificar em cada coração. E às vezes a profecia particular para a pessoa, Deus está usando ali, mas quem está ligado, está sentindo ali aquilo fluir. O trabalhar de Deus. Né? Aquela glória, aquele gozo. Aí tu vê as pessoas profetizando, tu vê no rádio, na televisão, e a gente fica olhando. Porque isso chama a atenção das pessoas. E isso as pessoas gostam, muitos estão atrás de profecias, muitos estão atrás de revelação. Quer ver a igreja inchar, abarrotar, inchar, é botar uma placa lá, aqui está o apóstolo, ou o pastor, o missionário, ele revela nome, sobrenome, aí você vai ver, as pessoas correm. Teve um tempo que chegava uma irmã de outro ministério, chegava na porta e perguntava ao porteiro, olha, o profeta fulano de tal está aí? Se ele tivesse, ela entrava, aqui no nosso ministério. Depois eu fui saber disso. O irmão veio falar comigo. Se ele não tivesse, ela ia embora. Falar mesmo assim, o tal profeta está aí. Por quê? Ela gostava de profecia. Porque Deus tinha usado o irmão para ela umas 2 vezes.
E ela só ia ali, ela era de outra igreja, só ia ali e só entrava para o culto se o profeta estivesse lá, porque no final do culto ela ia lá porque ela queria profecia. Que pobreza, né, irmãos? Um crente que é movido à profecia é um crente pobre espiritual. Um crente que tem que conhecer Deus verdadeiramente. Aí tu vê essas pessoas que não gostam, que gostam de profecia, procura no culto doutrina, procura na escola bíblica, procura no culto de oração. Não quer. Não quer. Porque profecia é mais fácil, né? Aqui, acolá, vai na igreja aqui, acolá. Ah, na minha igreja é muito frio. A minha igreja é, vai para a igreja, vamos para a igreja ali que lá tem revelação. Aí pega a revelação, traz para a igreja que é, traz problema para a igreja que pertence. Tem pessoas que sobem para o monte, quando desce pastor, desce presbítero, desce uma missionária. E a prova fica com o pastor lá. Ah, rapaz, quem te ungiu? Ah, foi o profeta lá no monte. Falou que o Deus, entre aspas, falou que tem uma chamada comigo de tal e me ungiu lá. Qual será a atitude desse pastor em receber essa ovelha que recebeu a tal unção lá em cima do monte? Porque o profeta, estou botando aspas, porque tem que botar aspas, para não confundir o verdadeiro profeta com esses falsos. E a gente vê aí, irmãos. Por isso que a gente vê que não há mais profeta, é uma força de expressão de a gente chamar alguém de profeta. O último profeta foi João Batista. Jesus falou. Olha o que diz aqui. 1 Coríntios 12, verso 28 e 29. E 1 Coríntios, 12, 10, tá? 12, 10. Aqui já é outra anotação. 1 Coríntios 12, verso 10. Olha o que diz. E a outro, operação de maravilhas, e a outro, profecia, e a outro, dom de discernir espíritos, e a outros, variedades de línguas, e a outro, interpretação de línguas. Você vê aqui que é o dom de profecia. Deus usa hoje os crentes através do dom de profecia. Porque a profecia não pode faltar no meio do povo de Deus. Sem a verdadeira profecia, a Bíblia diz que o povo se corrompe. Porque, como eu te falei, a profecia é uma maneira de Deus avisar a sua igreja do perigo que vai vir. Eu me lembro que antes dessa pandemia acontecer no mundo, nesta igreja aqui que eu sou, Deus, pela misericórdia, usou a minha vida e usou a vida de muitos irmãos que ia acontecer algo que ia mexer com todo mundo. E principalmente com o Brasil. Aqui, quem é membro da igreja aqui está lembrando do que eu estou falando. Antes, ninguém sonhava que isso ia acontecer e Deus começou a avisar a igreja, mandar a igreja orar, mandar a igreja se preparar, porque ia vir, Deus ia permitir, e Deus está me lembrando aqui, e que muitos crentes iam descer a sepultura, irmãos. Isso em 2019. Que ele ia permitir e que muitos iam descer a sepultura, muitos crentes. Olha o que veio aí. 2020, estamos em 2021 e a pandemia ainda não acabou. E quantos crentes desceram a sepultura? Mas Deus usou, pela misericórdia, a minha vida e usou a vida de muitos aqui, umas 2 irmãs ou mais, para avisar a igreja. Ninguém sabia o que ia acontecer realmente, mas Deus deu um aviso para o povo se preparar. A Bíblia diz que nada Deus vai fazer antes que ele venha falar aos seus servos profetas. O verdadeiro profeta de Deus é como a sentinela de Ezequiel, capítulo 3, versículo 16. Deus diz, olha Ezequiel, quando eu te falar para tu avisar o ímpio do perigo que vai vir, e se ele morrer, Ezequiel,
e tu não falar, eu requererei de ti, Ezequiel, o sangue dele. Já leu lá? Ezequiel capítulo 3, todo o capítulo 3. E o versículo 16, Deus diz, olha Ezequiel, eu te coloquei, Ezequiel, como um atalaia. O atalaia é o que, irmãos? O atalaia é uma pessoa que ficava no muro da cidade, numa torre, ele ficava observando quando vinham os inimigos. Ficava ali ligado. Quando vinham os inimigos, ele avisava a todos, ao rei e a todo o reinado. E Deus falou, te coloquei como um atalaia, Ezequiel, para avisar o perigo. O profeta, Deus usa ele para avisar do que vai vir futuramente, para o povo se preparar, do perigo que ronda, tá? Do perigo que ronda. Paulo diz lá, Ágapo foi chamado de profeta, que quando Paulo estava lá pregando uma cidadezinha, que eu não me lembro o nome, Ágapo pegou o cinto, envolveu Paulo e falou que ia acontecer com Paulo. Que Paulo ia ser preso e tudo mais, e aconteceu. Mas Deus usou o profeta para avisar a Paulo o que esperaria Paulo lá, era prisão. E Paulo foi que tinha que se cumprir, mas Paulo foi avisado por Deus, através desse profeta chamado Ágapo, do que ia acontecer, irmãos. Que coisa linda! Coisa linda quando as coisas de Deus estão verdadeiramente acontecendo. O que nós estamos vendo hoje é o empobrecimento da igreja, né? É o empobrecimento do povo. O povo não tem mais sede de buscar a Deus, de procurar Deus verdadeiramente aqui. Quando Deus usar um profeta e ir para o joelho, para o jejum e orar a Deus, Senhor, és tu que está falando, foi o Senhor que falou comigo através daquele vaso. Não, todo mundo quer tudo rápido. E os profetas vêm com aquilo que não é que a pessoa se agrada. O profeta, olha, Deus vai te dar isso, vai te dar aquilo. Começa, porque isso sempre chamou a atenção do povo. Mas Deus ainda tem profeta na terra. Deus ainda tem vasos que ele usa com esse dom de profecia. E as coisas, irmão, não estão pior, porque ainda tem vaso corajoso. E quando essas pessoas, que são os verdadeiros vasos de Deus, começam a abrir a boca e Deus protestar contra o pecado do povo, muitos se levantam dentro da igreja. Muitas lideranças tentam matar os profetas de Deus, os vasos de Deus, porque não quer que o pecado seja descoberto, não quer que a ferida seja exposta, quer viver naquela aparência, quer viver, né, naquilo que aparentemente está sadio, tá bom, mas está nada. Está nada, irmãos. O profeta Ezequiel, o profeta Jeremias, Deus mexeu na ferida do povo. Capítulo 1 de Isaías, Deus compara, através de Isaías, o pecado como uma chaga podre, mal espremida. Olha o que o pecado é. E o pecado estava entranhado no meio do povo judeu. E Deus falou lá, olha, o pecado é como um tumor, uma chaga mal espremida, podre. E muitos estão assim às vezes. Mas quando Deus começa a usar os verdadeiros vasos para profetizar, aí não é casa, não é carro, não é que você vai ser isso, que você vai ser pregador, que você... Não, é para conserto, para sarar o povo. Aí começam as perseguições. Começam as perseguições. E repito, muitos que perseguem é os líderes, que muitas das vezes não está interessado com isso. Quer manter ali o povo ali dentro, não quer saber de nada, não quer tratar o povo, né? Não quer tratar, porque o que interessa ali é dízimo, é oferta, tem que falar mesmo. E não quer tratar o povo, porque muitas das vezes, quando o pastor começa a tratar dele, o que é que ele faz? Vou para a igreja fulano de tal, que ele não quer ser tratado. Quando o pastor começa a lhe tratar, que tem que tratar, né? Passar o óleo, passar o azeite, curar as feridas, isso dói, né? Quando a gente vai fazer um tratamento, a gente mexer na ferida dói, dá uma escovada na ovelha, dói, tirar os carrapichos, dói, aí ó,
Sai, vai para a igreja A, para a igreja B, para a igreja C, porque lá tem revelação, lá pode ficar de todo jeito, lá ninguém vai incomodar ele, ninguém vai incomodar ela, mas lá na frente está o abismo esperando essa pessoa. Lá na frente está o abismo, irmãos. Que triste, né? Por isso que nós temos que estar atentos. Você precisa estar aqui. Está doendo, mas depois Deus vai trazer para a tua vida e para a minha vida algo que nós precisamos. Agora viver de aparência, viver sendo enganado, por que quer? Porque está atrás de bênçãos materiais e não quer o conserto de Deus para a sua vida, é você e Deus, cada um, né, vai colher o que planta. Sendo que ninguém vai de forma nenhuma servir a Deus dessa maneira. A Bíblia diz, irmãos, humilhai-vos perante as potentes mãos de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Tem gente que já quer, ó, tem gente que está atrás de fama, tem gente que está atrás de ser reconhecido, isso é um perigo. Tá entendendo? Se for o caso de Deus soprar o teu nome, Deus te levar, espera. Fica tranquilo. Vai subindo degrau em degrau. Vai aprendendo que Deus não lança ninguém na obra antes de preparar ele aqui, ó. Para eu estar aqui falando para você hoje, para eu ser um pastor presidente da igreja, eu sentei para aprender com os pastores que tive. Deus me levou para o seminário, fui lá fazer seminário, sentei para aprender. Até hoje eu aprendo, porque quando eu estou falando aqui com você, ou estou dando aula aqui na igreja, eu estou aprendendo. Mas para eu estar aqui hoje, na condição de canal de Deus, que quem é o professor, o pregador, é Deus. Eu sentei para aprender. Né? Por quê? Porque precisamos. Aí essas coisas o diabo adora. E isso fica a igreja aí, fragilizada. Fica essas pessoas para lá e para cá, perdidinha. Fica, né? As coisas de Deus sem acontecer da maneira que tinha que acontecer. Porque a obra fica fragilizada. Porque pouca Bíblia, pouca oração, pouca santificação. Sem isso, irmãos, ninguém verá o Senhor. Está lá em Hebreus capítulo 12, verso 14. Sem a paz e a santificação, ninguém verá ao Senhor. Vamos nos santificar. Lembra de Josué capítulo 3, verso 5? Josué falou, olha, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. As coisas de Deus não é da noite por dia, não. Há um tempo. Se prepare. Fique atento, não seja enganado, não fique atrás de cargo. Tem gente que troca de igreja também que está atrás de cargo, irmãos. E já foi me feito um convite na época, quando eu era diácono, a mim e minha esposa, eu fui pregar numa igreja, chegou lá o pastor da igreja que eu fui pregar, ele sentou do meu lado e o culto todo, ele veio me oferecer que ia me levar, eu e minha esposa, para a convenção, que ia me levar, na época, não sei se era pastor, evangelista, que ia levar minha esposa, a missionária, e eu fiquei ali perturbado, falei, Jesus, eu vim aqui ministrar a palavra, e o pastor veio com essas ofertas, e eu saí dali, irmão, como eu não aceitei, quando eu passava com esse pastor, ele não falava mais comigo direito, porque eu não aceitei as ofertas deles. Que eu não estava atrás disso, nunca estive atrás de promoção do homem, nunca estive atrás de cargo, de nada. Eu sempre me preocupei, né, em fazer a obra de Deus. Eu sempre me preocupei em cuidar daquilo que Deus colocava na minha mão. Sempre. Quem me conhece, desde cedo, sabe do que eu estou falando. A minha preocupação não era essa. É tanto que eu só tive 2 igrejas. Não fiquei mudando de igreja porque, o pastor falou isso comigo, ali ninguém está me reconhecendo, ali estão tentando abafar meu ministério. A conversa é essa para quem quer bater asa e quer viver dessa forma, nessas aventuras loucas. Presta atenção, irmãos. Ninguém vai impedir o agir de Deus na tua vida. Permanece fiel a Deus, permanece fiel ao pastor, mesmo eu passando muitas coisas com os pastores, mas eu era fiel a eles, eu honrava os pastores, os 2 pastores que eu tive, eu honrei, mesmo muitas das vezes sendo desagradado, mesmo muitas das vezes sendo perseguido, deixado de lado,
Mas eu estava ali, pronto. Quando a igreja precisava, se o pastor precisava, eu estava ali. E hoje estou eu aqui, ó. Por isso, nunca fui atrás de profecia, de revelação. Quando eu vou para o monte, eu vou para me santificar, eu vou para orar, eu vou em prol de uma campanha. Quando eu vou para o monte é isso. Dificilmente usa vaso lá para mim. Quantas as vezes, eu não me lembro o dia que eu fui para o monte para alguém vir dizer que Deus mandou falar isso. Nunca, irmãos. Faz um tempo. Por quê? Porque Deus sabe que eu prefiro que Ele fale comigo através de sonho, que Ele fale comigo através da palavra, e quando eu estiver de joelho, Deus sabe que eu prefiro assim, para não ter dúvida. Que Ele fale comigo dessa maneira. E Deus fala muito comigo com sonho. Deus me dá a resposta muito nos sonhos. E eu sei que é Deus. E às vezes na oração. Quantas das vezes eu estou orando aqui na igreja, tirando o período de oração, que nós tiramos aqui meia hora de oração, 20 minutos antes de começar o culto, e Deus começa a palestrar comigo na oração ali. E tem coisa melhor do que isso? A palavra, tu abre, Deus manda tu ler, aqui não tem erro. Por isso que eu quero encerrar essa live de hoje. Você aprendeu hoje como identificar os falsos profetas. Primeira coisa, eles vão falar que é Deus, mas não vai se cumprir. Eles vão usar de tudo para tirar o que tu tem, dinheiro. Tá entendendo? Eles não têm compromisso com ninguém. Porque ele está ali na finalidade, né, de receber o que foi proposto a ele para ele pregar naquele dito lugar. Aí ele vai pregar tudo o que você quer ouvir. Vamos ficar atento. O nosso Deus, repito, Ele consola, Ele exorta e edifica. Amém? Agora só vitória, só vitória, só vitória. Desconfie desses vasos. Desconfie, porque quando vem muita gente, olha, Deus é contigo e tal, homem, eu sou contigo e tal. Quando vem demais, eu já fico desconfiado. Senhor, o que é que eu preciso me consertar? Senhor, eu já fico preocupado, irmão. Porque eu sei que o inimigo é sujo, porque ele não vai querer que você se conserte. Tem um dos 20 homens que escreveram, né, que mudaram o curso do mundo 200 anos atrás. Quem não comprou, compra esse livro, Os Heróis da Fé. Muito bom. São 20 homens que Deus usou de uma tal maneira que mudou tudo 200 anos atrás. Houve um grande avivamento, né, através desses homens, Carlos Spurgeon, Moody e por aí vai. Um deles disse assim, quando ele acabou de pregar, ele pregando, o diabo falou no ouvido dele uma coisa. Enquanto ele pregava ali, o diabo tentando levar ele a ele se exaltar, achar que era ele. Quando ele acabou a pregação, ele diz, ele desceu o púlpito e foi. Aí veio um irmão e falou da seguinte forma para ele, fulano, que é o nome dele que eu não me lembro, olha, o senhor pregou de uma tal maneira e começou a elevar o ego dele. Isso está no livro dos Heróis da Fé. Quem já leu, ele aqui. Aí ele começou a exaltar o pregador e tal. Você sabe o que é que esse pregador falou para esse irmão? Isso há 200 anos atrás. O diabo não muda, ele é o mesmo. O mesmo que levou Adão e Eva a se achar que era alguém e querer ser igual a Deus, voltou, né? Deu uma parada aí. O mesmo que levou Jesus ao pináculo do templo, ao monte, mostrou a glória e falou que daria tudo a ele se Jesus prostrasse, é o mesmo diabo de hoje. Concluindo, quando esse irmão acabou de elevar o ego do pregador e falar e tal, o pregador falou para ele assim, isso que você me falou, o diabo falou lá no meu ouvido, em cima do púlpito, quando eu estava pregando. Em outras palavras, o que é que ele quis dizer com o irmão? Que quem estava usando o irmão era o mesmo que falou no ouvido dele lá quando ele estava pregando, tentando despertar nele a vaidade. O falso profeta, eles são tudo vaidoso, aquela vaidade aflorada, o ego aflorado,
irmãos? Gosta de estar nos cartazes, gosta de estar, vocês sabem, apresentando os holofotes, os pregadores daí, eles gostam disso. Os verdadeiros profetas, eles gostam do anonimato. Eles não estão preocupados com holofote, com cartaz, com outdoor, não estão preocupados com nada disso. Quem vai dizer para ele, a tua mensagem foi de Deus, tu é homem de Deus, eles não estão preocupados com isso. Os verdadeiros profetas, Arabandubinaravasso, eles não estão preocupados com esse tipo de elogio, de massagem no ego. Não estão preocupados. Eles estão preocupados de ver as pessoas mudando de atitude através da mensagem que Deus ouviu eles. Eles estão preocupados de ver a igreja sendo quebrantada por aquela mensagem que Deus ouviu eles. Eles estão preocupados de quando voltar novamente naquela igreja, terra, eles vejam o resultado da mensagem que Deus deu a ele, terra. Narabandubinaravasso. Tendiomine cantarábia. Esses são os verdadeiros profetas. Me perdoe, porque quando Deus começa a me usar, eu fico dessa maneira, irmão, porque eu sinto Deus aqui nesse negócio. Os verdadeiros profetas não estão preocupados com isso, com agenda cheia, com foto no outdoor, com cartaz no Facebook, no Instagram. Ele não está preocupado quem vai dizer que foi de Deus, quem não foi, a mensagem que foi fria ou foi quente. Ele não está preocupado. Ele está preocupado em transmitir a mensagem da maneira que o Eterno deu a ele. Ezequiel fala, ouça ou deixe de ouvir, Ezequiel. É isso, irmãos. Eles não estão preocupados com mídia, com fama, com sucesso, com reconhecimento. O verdadeiro profeta. Quem és tu? É Jeremias? Quem és tu? É um dos profetas? Quem és tu, Elias? João Batista. Eu sou a voz que clama no deserto. Ou eu estou falando heresia aqui? Eu estou falando heresia? Olha, um dos maiores profetas que Jesus falou, quem deu testemunho de João Batista não foi Pedro, Tiago, João, Mateus, não foi nenhum dos 12. Foi o próprio Jesus, falou para os discípulos e para a multidão. Maior do que João não houve, nascido de mulher. E quando mandaram perguntar a João quem ele era, João falou, perguntaram, é tu Elias? É tu Jeremias? É tu um dos profetas? Ele falou, não. Fala para quem te enviou para saber quem eu sou. Eu sou a voz do que clama no deserto. E a pregação de João Batista é arrependei-vos, cambos de víbora, porque é chegado o reino de Deus. E a Bíblia diz que todo mundo, todas as cidades circunviança ia para o deserto da Judéia. João Batista morava no deserto e não faltava público para ouvir a mensagem de João Batista. Você aí que quer facilitar o caminho para o povo, você que está preocupado com a fama, você que está preocupado em voltar para aquela igreja que te convidou, você que está preocupado em dar uma palavra para agradar o povo, preste atenção, não faltava público em pleno deserto para João Batista pregar a palavra, arrependei-vos, cambos de víbora, porque é chegado o reino de Deus. João Batista falava para o soldado, se contenta com o vosso soldo, com o vosso salário, dizendo para ele, olha, para de roubar, essa é a mensagem, terra, que Deus usava aquele homem preparando o caminho para Jesus vir. Hoje o Senhor está querendo homens e mulheres que tenham coragem, homens e mulheres que querem ser canal de Deus, porque Deus precisa dar uma sacudida nessa igreja que atualmente está aí, essa igreja que só quer saber de papagaiada, essa igreja que só quer saber de coisas superficiais, não quer saber de arrependimento, não quer saber
saber de conserto, não quer saber de nada. Deus vai levantar homens como João Batista, Jeremias, para dar uma sacudida no povo, porque o povo precisa saber, aleluia, quem quer servir, irmão. Ou a gente serve a Deus ou a Mamon, ou a gente serve a Deus ou ao diabo. Lembra de Elias? No momento de crise, Elias foi levantado para trazer o povo de volta para Deus, para trazer o povo à adoração a Deus. Elias foi levantado para isso, e no final, aleluia, o povo soube quem era Deus, falou: só o Senhor é Deus. Mas o povo estava desviado, o povo estava cocheando em dois pensamentos. Quantos crentes hoje estão cocheando em dois pensamentos, não sabe o que é, não sabe o que quer, para onde vai, por que é crente? Quantos estão assim perdidos dentro da igreja? Porque falta a mensagem de Deus, porque falta ensinamento de Deus, falta aquela verdadeira palavra vinda de Deus para mostrar para o povo o caminho. O caminho é aqui, ainda é estreito, a porta ainda é apertada, o caminho é estreito. Eita, meu Deus do céu, ainda não foi ainda e nunca será a porta reformada. O caminho é estreito. E poucos entrarão por ele. Largo e espaçoso é o caminho da perdição, e muitos vão por ele. Deus está precisando de profeta, de homens que queiram que Deus use dessa maneira. E quando você for o instrumento de Deus usar dessa maneira, se prepare. Você não vai ser chamado por muitos para pregar nas suas igrejas, porque a sua mensagem incomoda. Eu incomodo demais. Eu incomodo. Deus já usou os vasos para mim. Deu um sonho a uma irmã da igreja. A irmã entregou um sonho para mim, da luta, da perseguição. E eu sei por que eu estou, porque eu voltei. Era na rádio. Quando eu estava na rádio, Deus me usava dessa maneira e muitos não gostavam. Aí quando eu comecei a fazer live agora, aí Deus já usou a irmã. E eu falei: irmã, estou ligado, porque eu sei o que é. Porque eu voltei a ser boca de Deus na live no Facebook. E muitos não gostam. Quando você começar a ser boca de Deus, pode ficar certo. Muitos não vão te chamar, porque não interessa esse tipo de mensagem de Deus para determinadas igrejas. Eles querem continuar na superficialidade, eles querem continuar naquele negocinho ali, não quer saber de nada disso, que não interessa. A terra, narabandubi naravaço, rebendecanto e decai. Mas, irmãos, quem é vaso de Deus, quem é profeta de Deus, não precisa de púlpito, de igreja, de ninguém para pregar. Tem a rua aí, ó. Tem a rua. Vá para a rua pregar o evangelho. Vá pregar para os traficantes. Vá pregar. Esses profetas gostam de púlpito. Eles adoram púlpito, os falsos profetas. Eles não querem saber de rua, não. Porque eles querem saber de púlpito. Porque tem cachê, a agenda, tem tudo. Tem cafezinho, tem tudo mais. Tem passagem de avião, tem tudo mais. Não quer saber de pregar na boca de fumo, de pregar para o traficante, de pregar para a prostituta, de ir para o hospital. Não quer saber. Você que quer ser boca de Deus, não fica preocupado com isso não. Vá para a rua pregar. Pregue, porque as almas... Jesus falou que veio para os doentes que querem ser tratados. Quando uma igreja dessa, eu vou falar, irmão, se eu ia encerrar, mas Deus está mandando eu falar. Quando uma determinada igreja dessa, um líder desse, começa a fechar as portas para os verdadeiros vasos de Deus, é porque ele está com coisa errada dentro da igreja. Aí ele não interessa abrir espaço para os vasos de Deus, levar a palavra para curar o povo. Que uma das coisas que Deus usava os vasos, os profetas, era a palavra que curava. Ele não está curando e nem quer que ninguém vá curar. Está entendendo o negócio? É triste isso, né, irmãos? Mas tem que se falar. Aí você que está me ouvindo, meu irmão, minha irmã, não fica preocupado com isso, não. Deus vai te usar em outro lugar, terra, labrandu binaravaço.
Deus falou, olha, quando uma cidade rejeitar vocês, a minha palavra, bate o pó, vai para outra, irmão. Não fica preocupado, não. O que está aí de alma, precisando de boca de Deus, igrejas que estão abrindo ainda as portas para os profetas de Deus e levar a mensagem do Senhor, tem. Não fica preocupado com a agenda, com nada disso, não. Tá? Quem está falando para você é uma pessoa que vivencia isso. Eu vivencio isso. Por eu pregar o que Deus manda. Por eu deixar Deus me usar da maneira que Ele quer. Muitos do próprio povo de Deus, irmãos, né, que se diz irmão, fica aí, me defamando, caluniando, falando um monte de baboseira, pensando que eu vou estar preocupado com isso. Meu irmão, a minha preocupação é ganhar almas. A minha preocupação é resgatar aquele que está lá fora. A minha preocupação é ser canal de Deus. Porque quem me chamou foi Deus. Não foi homem nenhum, não. Não foi ninguém, não, irmão. Não foi família, não foi ninguém. Foi o meu Deus que me chamou. E quando Ele me usa assim, Ele está me corrigindo. Ó, tu te corrige. Ó, tu toma posição, rapaz. Olha lá, Manchure de Calabandarabassou. Deus começa a falar comigo. Olha, começa tu a estreitar mais aí. Olha, tu tá assim. Olha, tu se corrige. Olha, tu vigia. Decantarabanduminaravasso. Porque logo Deus quer correção é do vaso. Como é bom isso. Porque quando eu passar a mensagem, eu sei que Deus já tratou logo comigo. Porque, irmãos, se eu não estiver disposto em ouvir uma palavra, vou dar um exemplo. Tem pessoas que gostam de ser vaso de concerto, que não existe vaso de concerto, né? É um linguajar que muitos usam aí. Ah, eu sou vaso de concerto. Me mostra na Bíblia esse negócio vaso de concerto. Eu já te disse que o vaso está preparado para receber a profecia que vem do alto, para consolar alguém, para edificar alguém, para exortar. Não existe vaso de concerto. Vamos parar com isso, de heresia, de estar falando que a Bíblia não fala. Não existe vaso de concerto. Existe vaso que vai ser usado para aquilo que Deus quer. E nem sempre Deus vai estar exortando ninguém. Nem sempre Deus vai estar exortando ninguém. Não é possível que Deus só vai exortar a pessoa. Não. Ele exorta, depois ele vem dar um consolo, depois ele vem dar uma edificada na vida da pessoa. As pessoas que se diz vaso de concerto, vai profetizar para ela. Vai entregar o mistério de Deus para essa pessoa, para tu ver se ela vai receber. É geral isso, irmão. Ela não recebe, porque ela acha que ela que tem que mandar profecia para os outros se consertar. Mas ela não pode receber profecia porque diz que não é Deus. Eu já vi, conheci pessoas assim e já fui entregar uma profecia de Deus, uma mensagem de Deus, e a pessoa falou na minha cara, falou que também era vaso. Uma diaconisa falou para mim, eu também sou vaso. Eu falei, olha, minha irmã, eu não estou aqui questionando se a irmã é vaso ou não é. Eu estou entregando o que Deus mandou entregar para a senhora. Deus mandou falar isso e isso para você. A questão que a irmã é vaso ou não, não é o que está sendo tratado aqui. Mas amém. Está aqui, ó, Deus mandou falar isso, é com a irmã e Deus. O que é que aconteceu, irmãos? Infelizmente, o que Deus mandou eu entregar para ela, aconteceu. O casamento acabou, se desviou, passou um tempo desviada, do jeito que Deus me mostrou. Sabe por quê? Ela veio com soberba. Falou também que era vaso, que ela não quis aceitar aquilo ali, porque Deus estava usando outro vaso. Como dizendo assim, eu sou vaso, Deus fala também comigo. Irmão, quando Deus quer, Ele fala contigo. Quando Ele quer, Ele vai usar alguém. Tá? Ele vai usar qualquer pessoa. Ele usa quem Ele quer. Ele usa até uma criança. Mas quando a pessoa está com o ego tão aflorado, com o eu tão lá em cima, aí essas pessoas que gostam de entregar profecia de conserto para as outras pessoas, quando Deus quer usar e usa alguém para falar com ele alguma coisa, ou com ele, acabou, meu irmão. Mas fica preocupado não, irmão. Saiba, só se certifique que é Deus que está falando com você. O resto é com ele. Eu peço perdão,
né? Falei que ia ser uma live curta, mas Deus vai dando, Deus vai dando, Deus vai dando e a gente vai falando. Mas tá bom, a gente tá em casa, uma noite chuvosa, né? Muitos às vezes não podem ir para a igreja, mas ouviu essa palavra. Eu creio que essa palavra Deus falou com você também. Amém? Eu não estou aqui enchendo linguiça, não estou aqui tomando teu tempo, né? Eu louvo a Deus que Deus me deu isso tudo para falar e peço a Deus, ore por mim, me ajude em oração, que eu preciso muito das vossas orações, eu careço muito do apoio dos irmãos em oração, e quando você sentir de Deus de fazer uma visita, né, a igreja aqui, será um prazer te receber. Amém? Se você também quiser levar esse vaso aqui para levar uma palavra na sua igreja, pode chamar que eu vou. Eu não vou para bater na igreja de ninguém não, irmão. Eu vou falar o que Deus mandou falar lá. Pode ficar tranquilo, eu não vou para bater a igreja de ninguém não. Eu vou falar o que Deus me deu. Agora, se Deus me der uma palavra lá, nesse cunho, o que eu posso fazer? Eu tenho que entregar a mensagem. Não é verdade? Eu tenho que entregar a mensagem. Mas fique tranquilo, eu vou lá, eu quero ser bênção para você. Eu quero ser um canal de Deus para você. Tá bom? Quando você quiser fazer uma visita, quinta-feira aqui tem culto de libertação. Estamos na campanha de Jeová Rafá, às 7 quinta-feira, né? De Jeová Rafá, o Senhor que cura. Temos consagração às 9h30 da manhã no sábado. Todo sábado, 9h30 da manhã, na direção da nossa missionária Edna, minha esposa, a vice-presidente aqui do ministério, com a equipe de obreiras. E temos, todas as terças-feiras, estamos agora no estudo do Apocalipse, que é amanhã. Amanhã, às 19 horas, estarei aqui com toda a igreja aqui, no estudo do Apocalipse. E o nosso culto no domingo começa às 18h30, tá? Rua Canitá, 750, próximo à quadra, o ponto de referência é a quadra. E temos também a nossa congregação lá no Alvorada, no Beco dos Irmãos, número 3, próximo ali à estação do teleférico do Itararé. Deus abençoe, tá? Fique com Deus e que a palavra do Senhor frutifique dentro de você. Estou aqui, grato a Deus por ter tido esse momento com você aí. Amém? Paz do Senhor para todos. Até a próxima live, se Deus quiser.